1 aos Coríntios, capítulo 15, vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 11. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós encomendamos as nossas vidas a Ti, Senhor, e a Tua palavra, porque nós queremos receber da vida que vem através, Senhor, da vivificação do Teu Espírito, por meio da Tua palavra, Senhor. Senhor, mesmo Tu disseste que elevastes o Teu nome e a Tua palavra acima de todos os céus. E nós precisamos desse toque de vida para que nós possamos realmente, Senhor, estar atentos a Ti. Então desperta a nossa atenção. Senhor, desperta a atenção, Senhor, de todas as idades, até mesmo das crianças, dos bebês, dos jovens, dos idosos, para o Teu toque, Senhor, para a Tua palavra. Dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, Senhor. Unge, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor, e faz com que os nossos corações, Senhor, estejam meditando em Ti, porque só Tu tens as palavras de vida, e nós não temos para onde correr, Senhor. Tu, Senhor, realmente conquistaste o nosso coração e nos prendeste com cordas de amor. Então fala conosco, é nossa oração e confessamos que dependemos totalmente de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite de partir do pão, onde nós vamos celebrar a mesa do Senhor, essa comunhão tão preciosa que foi aberta para nós da Trindade Santa, desde toda a eternidade, como a palavra de Deus diz em 1 de Pedro, que o sangue do Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, foi conhecido antes da fundação do mundo e nos tempos estabelecidos por Deus foi revelado a nós, os que cremos, cada um no seu tempo, quando primeiramente Jesus estava, como diz a palavra de Deus em 2 de Pedro, na boca dos profetas, mostrando que tempo ele viria, que ocasião oportuna, que pessoa apareceria, e depois, pela pregação dos apóstolos, e até chegar a você e a mim, esse evangelho foi anunciado, e nós ouvimos e cremos, né? Como Paulo diz no verso 11, sejam eles, sejam nós, pregamos o mesmo Cristo e este crucificado. Pregamos a ressurreição dos mortos. Pregamos o Evangelho. Só que o partir do pão, irmãos, ele foi feito para que nós pudéssemos trazer à nossa mente esclarecida essa realidade espiritual. Qual é? O Evangelho de Deus. E do que trata o Evangelho de Deus? Paulo começa no versículo 1 falando assim, irmãos, venham, o quê?
trazer à mente esclarecida essa verdade. Venho lembrar-vos do que, irmãos? O Evangelho. E do que trata o Evangelho? O que Paulo pregava em todas as suas viagens missionárias. Primeiro nas sinagogas e depois, quando rejeitado pelos judeus, como normalmente acontecia, aos gentios. Ele pregava que Jesus era o Cristo. Essa é a boa nova de Deus. O Evangelho diz respeito ao seu Filho Jesus Cristo. Essa é a boa nova de Deus para um mundo perdido. Onde está isso? Lá em Romanos, capítulo 1, quando Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele diz: o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio das Sagradas Escrituras. E do que trata o Evangelho? Com respeito ao seu Filho. Ele diz: esse Filho, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E foi designado, ou declarado, constituído Filho de Deus com poder, pelo Espírito de Santidade, através da ressurreição dos mortos. Diz: este é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o Evangelho diz respeito à pessoa de Jesus e sua obra. Quem é Jesus e o que ele fez. Amém, meus irmãos? E nós todos deveríamos estar ocupados, e espero que estejamos, com essa verdade. E o partir do pão serve-nos para lembrar essa verdade. Quem é Jesus e o que ele fez por nós. E foi esse evangelho que Paulo pregou de cidade em cidade. A boa nova de Deus com respeito ao seu Filho. Amém, meus irmãos? E o texto diz que Paulo anunciou, eles receberam e ainda estão firmes nesse evangelho. Quem aqui já ouviu a expressão receber a Jesus no coração? Não é? Quem aqui já recebeu Jesus no seu coração? Levante a mão aí. De verdade. E quando você diz que você é um filho de Deus, o Espírito testifica com o seu Espírito que você é um filho de Deus, como diz Romanos capítulo 8, versículo 11. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você consegue ter esse testemunho interior do Espírito? Essa é a realidade. Ou você está em dúvida com respeito à sua salvação? Às vezes pode ser que você, por uma instrução errada, possa ter dúvidas a respeito da sua salvação. Vou mudar a minha pergunta. Você enxerga na sua vida uma verdadeira e genuína transformação, desde o mais profundo do seu interior? Você enxerga uma tristeza quando você ofende ao Senhor ou transgride a lei de Deus? Comete pecado? Você enxerga, percebe isso dentro de si? Percebe que vai além da sua mera consciência, mas é algo que vem do Espírito de Deus comunicando uma tristeza segundo Deus, que gera arrependimento para a salvação e que não traz pesar, mas leva ao arrependimento? Ou você peca deliberadamente sem nenhuma consequência na sua vida? Você se entristece com as suas fraquezas, com a sua carnalidade, com as suas aflições? São sinais de arrependimento. E, por outro lado, são sinais que testificam da nossa salvação. Nisso nós recebemos, nisso nós permanecemos firmes. A ideia do perseverais, que algumas traduções trazem, é estar em pé, sem se mover do lugar. Então, o evangelho que nós anunciamos, e que Paulo vai dizer que recebeu e que levou adiante, é o que também ele diz a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, o que de mim aprendestes, na presença de muitas testemunhas, transmite a homens idôneos, para que esses também possam transmitir a outros. Então esse evangelho é o evangelho que parte desde a pessoa de Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, e vai como que enchendo todas as coisas em todos os lugares.
vai se tornando conhecido, vai sendo proclamado e vai constituindo todas as coisas. Alguém já dizia que Cristo é aquele que está sobre todos, governando, abaixo de todos, sustentando, fora de todos, porque é diferente e não se compara a nenhum outro, e dentro de todos, preenchendo todas as coisas. Esse é o Evangelho. O Evangelho fala do seu Filho Jesus, ocupando todos os espaços e sendo tudo em todos. Esse é o Evangelho que, pela graça de Deus, espero que nós estejamos anunciando e que nós estejamos levando adiante a mensagem que nós recebemos. E perseverando nela, estando firmes, constantes, como ele vai dizer no final desse capítulo. E também sempre abundantes na obra do Senhor, como diz o verso 58. Sabendo que no Senhor esse trabalho não é vão. Amém, meus irmãos? E diz o verso 2, por esse evangelho vocês foram salvos. E o verbo está no tempo presente mesmo. Porque ele está falando de uma salvação relacionada a... que cobre toda a obra de Deus. No passado, fomos salvos. No presente, estamos sendo salvos. E no futuro, seremos salvos. Deus cobrirá toda a nossa existência com a sua salvação. Quando nós olhamos para trás, nossos pecados foram perdoados por causa do sangue de Jesus. E é uma das coisas que nós lembramos hoje. Quando olhamos para o presente, nós sabemos que nós estamos sendo transformados à imagem do Filho de Deus, e isso é salvação. Como diz o apóstolo Pedro, esta é a salvação das nossas almas. Ou como diziam os teólogos, esse é o processo de santificação, onde o Espírito Santo está aplicando a nós o caráter de Cristo e nos fazendo semelhantes a Jesus Cristo. E é por meio do que nós somos salvos? Por meio do Evangelho. E quem opera essa transformação? O Espírito Santo. E no futuro nós seremos salvos, quando esse corpo corruptível, como vai falar esse capítulo, ser absorvido pela incorruptibilidade. E quando mortal, ser absorvido totalmente pela vida e termos o nosso corpo transformado. Então há um futuro glorioso para todos os filhos de Deus. Para aqueles que dormem no Senhor, como diz 1 Tessalonicenses 4,13. O que diz o texto? Diz que ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos, seremos transformados juntamente com eles, num só momento, e nos encontraremos com o Senhor nos ares, juntamente com eles. Diz o texto, e estaremos para sempre com o Senhor. E o apóstolo diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, Cristo é a esperança na vida e na morte. Salvação completa por meio do Evangelho. Esse é o Evangelho que nós anunciamos. Esse é o Evangelho que sempre temos que lembrar. Amém, meus irmãos? Por ele nós fomos salvos. Espera um pouquinho aí, olha para a sua Bíblia. Tem uma partícula condicionada. Se. Isso é uma condição. Se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei. Então, primeiro nós que estamos num ambiente bem difícil com respeito ao que concerne a palavra de Deus, temos que ter um retorno à palavra de Deus e revisar todas as nossas crenças para ver se genuinamente elas são de acordo com a palavra de Deus e todas as nossas práticas, se elas são corroboradas pela palavra de Deus e têm respaldo na palavra de Deus para que possamos praticá-las, temos que voltar e revisar tudo isso. Não é? E permanecer firme, então, depois dessa revisão. Às vezes a gente tem que aprender a desaprender, meus irmãos. Que muitas das práticas que nós encontramos no ambiente evangélico não são práticas que Deus autoriza. Amém? São coisas que são alheias à Escritura. São movimentos, ventos de doutrinas, coisas que os homens inventaram, coisas que nasceram no coração humano.
E eu não estou julgando a intenção de ninguém, né? Se foi por boa ou má intenção, ou com propósito bom ou não. A pergunta é de acordo com a palavra de Deus? Devemos reter a palavra conforme foi anunciada. E não é conforme foi anunciada por mim, meus irmãos. É conforme foi anunciada pelos apóstolos e profetas. A doutrina que nós perseveramos é a doutrina dos apóstolos. Não são pensamentos de homem. Então, se está de acordo com a palavra de Deus, podemos praticar. Estamos num terreno seguro. Se não está de acordo com a palavra de Deus, não podemos praticar. Mas isso é um ambiente bem sutil, porque a grande maioria das heresias e práticas equivocadas vão buscar respaldo depois que foram criadas na palavra de Deus. Mas não são genuinamente práticas que corroboram com a palavra de Deus, que se conformam com a palavra de Deus. O Evangelho é diferente. E Paulo diz aos Gálatas que, no capítulo 1 de Gálatas, a partir do verso 6, se ainda nós, ele diz aos Gálatas, o mesmo anjo do céu, vos pregue evangelho que não foi este que vos anunciamos, que seja anátema, a palavra forte, maldito, merecedor do inferno. Mesmo que apareça um anjo e pregue outro evangelho, ou mesmo se Paulo, em algum momento da sua vida, voltasse a Galácia e pregasse outro evangelho, diferente, heteros evangelho, outro evangelho, um evangelho de outra substância. E ele diz, o qual não é outro, senão que alguns buscam perverter o evangelho. A ideia, a perversão, é uma aparência de verdade ou algum conteúdo de verdade com mistura e que contamina, perverte. Então não vai ser o Satanás com um tridente mostrando um evangelho diferente. Vai ser um evangelho misturado, essa ideia, com outras coisas. E que contaminam e que tiram do evangelho a sua essência. O evangelho que salva, o evangelho que nós devemos estar firmes, perseverando, é tal como a palavra diz, não de outro jeito. Amém? E aí ele acrescenta algo no verso 2. Esses dois versículos podem ser atribuídos o seguinte título: o testemunho da igreja sobre o evangelho. O testemunho da igreja é o testemunho perseverante, firme, adequado, conforme as Escrituras. E há um alerta aqui então. A menos que tenhais crido em vão. Crer em vão, e é por isso que eu perguntei no começo, você percebe o testemunho do Espírito? Você percebe que você é um salvo? Você já identificou na sua vida, isso é importante para os pais também, identificou na vida dos seus filhos arrependimento, lamento pelos pecados, confissão pública do nome de Cristo, algum tipo de problemas por causa do Evangelho de Jesus Cristo e se manter no Evangelho de Jesus Cristo? Você já percebeu isso nos seus filhos? Porque você está conduzindo seus filhos a Cristo. Então você é encarregado deles, nesse sentido. Você percebe essas coisas na sua vida, por mais jovem que você seja. Você reconhece, por exemplo, meus irmãos, o Evangelho, conforme o relato dos apóstolos, é uma boa notícia. Mas para que haja boas notícias, deve haver uma má notícia. Qual é essa má notícia? Que todos estão debaixo do pecado. E Paulo ocupa 3 capítulos de Romanos para fazer isso. Então nossos filhos não são anjos, são pecadores. Nasceram em pecado. E tem a semente do pecado neles. Então eles precisam ouvir as más notícias. Não é verdade? E as más notícias são um preparatório para as boas notícias. Porque vão conduzir eles a Cristo. Então precisa mostrar que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E coloca todas as coisas no lugar de Deus.
que há moralistas, que são pecadores, não fazem nada de errado, exteriormente falando, mas o apóstolo diz que são pecadores contra Deus iguais. E quando julgam a outros, estão lançando sentença sobre si mesmos, não é verdade? E até mesmo os judeus e religiosos. E daí lá no capítulo 3, verso 9 de Romanos, ele diz, que se conclui? Temos nós, ele como judeu, qualquer vantagem? Ele diz, não, de forma nenhuma, pois eu já tenho demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E ele cita uma lista de textos do Antigo Testamento para mostrar que realmente a Escritura declara sobre o homem uma separação eterna de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz o verso 10. Não é? Pois não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O que é, irmãos? Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição, de amargura. Esse é o retrato do homem sem Deus. Seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essas são as más notícias. E ele diz, tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Ou seja, a lei de Deus, ela é o termômetro que demonstra a miséria do coração humano. Porque ela diz para você amar a Deus sobre todas as coisas. E você descobre que você ama todas as coisas menos a Deus. Não é assim? A lei diz para você não odiar, não adulterar, não matar, não mentir, não dar falso testemunho. E você vai encontrando todas essas coisas no seu coração. E você não assassinou ninguém aí pela rua. Mas Jesus Cristo diz que se você odiar seu irmão, se você se aborrecer contra alguém, você já é culpado do pecado de homicídio. Né? Então Jesus trouxe o espírito da lei quando veio a essa terra. A realidade do que é verdadeiramente a lei, que demonstra a impureza do coração. Essas são as más notícias. Precisamos pregar as más notícias e elas sejam um instrumento de Deus para conduzir as boas notícias. Ah, mas há uma salvação para você, para mim, para todos nós. Deus proveu. E Paulo começa a falar sobre ela no verso 23 do capítulo 3 de Romanos. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Jesus Cristo. Né? Justiça de Deus para todos e sobre todos os que creem. Amém, meus irmãos? Mas pode ser que alguns aderiram ao movimento evangélico, mas não à fé em Jesus Cristo. Esse é um crer em vão, vazio, desprovido de realidade, de propósito. Pode ser que você já seja filho de cristão e não tenha crido em Jesus Cristo. Você é como aquelas duas primeiras terras da parábola do semeador. A palavra caiu na beira do caminho. A palavra caiu em solo rochoso. Né? À beira do caminho, as aves do céu vieram e arrebataram aquilo que foi pregado. Ou, quando vem a aflição, já se escandaliza por causa da palavra. Não é assim, meus irmãos? Essa é a que foi semeada em solo rochoso. Quando vem a perseguição, a aflição por causa da palavra, logo desanima, mostrando o quê? Que não havia realidade nele. Isso é crer em vão. Então, se eu anunciar um evangelho misturado, sem realidade, né, desprovido do sofrimento que acompanha o evangelho, por exemplo, que a sua vida não vai ser um mar de rosas, porque o evangelho não prometeu nenhum mar de rosas. Prometeu uma vida de dificuldades, de sofrimentos, de cruz, sempre com alegria no Senhor, e sempre com a expectativa da vitória futura por meio da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos do céu seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus que nos livra da ira vindoura. Mas nesse tempo, o que é a mensagem de Jesus para nós? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser amar a sua vida, perdê-la.
Mas o que perder a sua vida, a vida da sua alma por amor de mim e do Evangelho, achalá, essa vida perdurará eternamente. Não é assim, irmãos? Pode ser que, irmão, pode ser que eu estou chamando alguém aqui de irmão que não é irmão. Né? É um bom momento para que nós possamos nos entregar a Cristo. E instantaneamente, pela poderosa operação do Espírito Santo, alguém ser transformado, ter o coração mudado, ter o espírito despertado para Deus. E a partir desse momento, há uma consciência de Deus. É como se você tivesse literalmente ressuscitado dentre os mortos. Você estava alheio àquela realidade da vida divina, que agora ocupa todos os interesses do seu coração. Por quê? Porque você estava morto por aquilo. Mas pela palavra de Deus, você foi chamado dentre os mortos. Isso vai acontecer no futuro e tem acontecido preliminarmente com todo crente. Vem a hora e já chegou que aqueles que ouvirem a voz do Filho do Homem, estiverem mortos, ressuscitarão. Né? Primeiro o Senhor ressuscita o teu espírito para Ele. Aí sim, ou na linguagem de João capítulo 3, você nasce de novo. Você nasce da água e do Espírito. E agora você é habitado pelo Espírito. Você creu? A Bíblia diz que, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, Efésios 1,14. Creu? Você foi selado com o Espírito, porque você agora se torna propriedade de Deus. O Espírito de Deus vem habitar em você e você é inserido no corpo de Cristo. Uma realidade mística. Aí vem um camarada lá dos Estados Unidos, que é um cristão, e você percebe que você tem uma ligação que já existia antes de você existir com ele. É uma coisa que parece que é tão antiga que a gente expressa dessa forma, né? Parece que eu já conheço esse irmão a vida inteira. Mas na verdade é que a vida que habita nele é uma vida que já existia antes de qualquer coisa existir. Então é muito antiga. Né? E temos uma percepção humana de... Parece que faz muito tempo, mas faz mesmo. Né? A vida que agora tem no Jean, a vida que agora tem no Rodrigo, que tem em mim, da qual nós compartilhamos, é a vida eterna. Né? É a vida do próprio Deus. Então nós temos algo em comum agora. Há uma reciprocidade, mutualidade dessa vida. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Então daí nós despertamos para que agora já não estamos sozinhos. Né? E que precisamos uns dos outros, e que somos irmãos, e que fazemos parte de um corpo. O Evangelho é uma bênção. Né? Ele faz com que o solitário viva em família. E na resposta de Jesus para Pedro, né, irmãos? E nós, que tudo deixamos e te seguimos, o que será de nós? E o Senhor Jesus disse, não há quem tenha deixado casas, pais, por amor de mim e do Evangelho, que não receba já na presente era, quantas vezes mais? 100 vezes mais em família, campos, com perseguições. E no porvir, a plenitude da vida eterna. Então nós tínhamos uma mãe e um pai. Né? Agora nós temos centenas de mães e pais por causa do Evangelho. Nós tínhamos só uma casa, agora nós temos centenas de casas espalhadas por todos os 4 cantos da terra. Isso é o Evangelho. É a consciência de corpo, irmãos, que o Evangelho produz. Você já experimentou isso? Você se sente solitário? Você se sente abandonado? Sozinho? Considere se você realmente creu no Evangelho. E considere se você já tem experimentado essas realidades. E não deixe Satanás te enganar com essas coisas. Né? Você mesmo seja um bastião da comunhão. O que é ser um bastião da comunhão? É parar de dizer ninguém me visita, ninguém me procura, ninguém está preocupado comigo e começar a se preocupar com os outros. É parar de reclamar que ninguém me liga, ninguém faz nada por mim e começar a ligar para os outros, perguntar o que os outros precisam, ser um bastião da comunhão.
Os irmãos já perceberam que nós temos essa dicotomia. Eu não ligo nem uma vez para o meu irmão, mas se passar uma semana, se ele perguntar de mim, ele me abandonou. Não é assim, meus irmãos? E pode passar um ano que eu não vou ligar nem para saber como é que ele está, se ele está precisando de alguma coisa, né? Então temos que parar com essas coisas estranhas e alheias à vida, irmãos. Se realmente nós percebemos o caminho da vida e se realmente cremos, se o nosso crer não é em vão, psicológico, né? Se nós não aderimos a um sistema de crenças, aí, porque está na moda ser cristão, a grande maioria da população do Brasil é cristã, será mesmo, irmãos? Será mesmo que você está andando na rua, ou você está lá vendo isso, e alguém corta a sua frente para tomar o lugar na fila? Será mesmo que isso é uma atitude de um cristão? Será mesmo que ludibriar impostos, roubar, tentar tirar vantagem, será que são coisas de cristão? Porque é isso que nós vemos no país que nós vivemos o tempo todo e reclamamos dos governantes que são mentirosos, enganadores. Mas nós fazemos isso o tempo todo. Será mesmo que essa população de grande maioria cristã tem realmente o Espírito de Deus? Foi transformada, nasceu de novo? Tem frutos de arrependimento? Quando os fariseus mandaram homens a João Batista, perguntando se ele era o Cristo, ele mandou eles embora. E outros queriam ser batizados para cumprir só uma obediência exterior. Ele disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi para vós mesmos frutos dignos de arrependimento. E quando publicanos perguntavam para João Batista o que eles deviam fazer, não cobrem além do que é justo. Quando os guardas foram a João, ele disse: não aceitem suborno. Os irmãos percebem, irmãos? São frutos de arrependimento, de uma verdadeira transformação. E é mais fácil, irmãos, nós darmos um jeitinho, chamado no Brasil de jeitinho brasileiro, para nós nos livrarmos de algum problema, do que nós tomarmos uma postura cristã adequada, digna de Deus e do Evangelho, que transmite vida e realidade espiritual. É mais fácil nós entrarmos pelo caminho do engano, porque muitas vezes vai nos livrar de problemas. Imediatamente vai nos livrar de problemas. Diz que eu não estou, né? Só que será que nós já percebemos o quão grave é pecar contra Deus, irmãos? E como é que é a nossa resposta quando nós fazemos essas mentirinhas? Como é que é a resposta dentro do nosso coração? Será que nós temos percebido o entristecer do Espírito Santo dentro dos nossos corações? Como diz Efésios 4, 29 e 30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Será que nós percebemos que ele se entristeceu dentro de nós e nós corremos a resolver as coisas e pedir perdão e reatar nossa comunhão com Deus, orando e clamando pelo sangue de Jesus para que nos purifique de todo pecado? Ou será que nós cremos em vão? Verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Agora nós entramos no testemunho da Escritura com respeito ao Evangelho. E tudo aquilo que abrange o Evangelho. Talvez a gente já ouviu tantas vezes isso, irmãos. Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu lembro de um irmão do passado que encontrou um pregador, missionário de muitos anos. E no encontro ele fez a pergunta para esse pregador que já pregava há muitos anos, há décadas. Irmão, você crê que Cristo morreu pelos seus pecados? E o que isso significa? Qual é o tamanho dessa declaração?
Essa é uma declaração gigantesca, irmão. Essa é uma declaração absolutamente gigantesca. Cristo morreu pelos nossos pecados. A gente vai passar o tempo todo partir do pão, todas as reuniões, todos os nossos devocionais, toda a nossa vida, presente e futura, porque quando estivermos no céu, vamos nos lembrar da nossa redenção um dia adquirida por Cristo. Cristo morreu. Cristo entregou sua vida de forma espontânea. Cristo fala da sua missão. Cristo, que é Jesus, o Deus homem. Jesus, seu nome humano. Cristo, a sua missão, irmãos. Ele veio com uma missão específica. Tinha um propósito específico. A cruz é o ápice da sua vida. É o momento chave da sua vida. No Evangelho de João é chamada de a hora. Ainda não chegou a minha hora. Ainda não é chegada a hora. Mas chega um dia, há 2000 anos atrás, que ele diz, é chegada a minha hora. E ele estava realmente, em um bom sentido, obstinado por isso. Havia no seu rosto uma intrépida resolução de ir a Jerusalém. E o tempo todo, em todos os seus discursos, ele está falando desse dia. Todos os seus discursos. Mateus capítulo 15, os escribas e mestres da lei pedem um sinal. Ele diz, nenhum sinal vos será dado, senão o de Jonas. Pois assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim importa que o Filho do Homem fique no seio da terra. Está falando o quê, irmão? Cristo morreu. Em vida ele está dizendo, eu vim para ser uma oferta de sacrifício. E quando ele fala do novo nascimento para Nicodemos, qual é a base? Assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado da terra. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos para mim. Que dia é esse, irmão? Que ele é levantado da terra como uma serpente foi levantada no deserto naquela rebelião. Todos aqueles que olhavam para a serpente eram curados. Né? E ele foi feito maldição em nosso lugar. Não é? Cristo morreu. E depois da confissão de Pedro, ele fala abertamente para eles. É necessário que ele vá para Jerusalém, sofra muitas coisas dos principais sacerdotes e anciãos, seja morto, não é assim? E ressuscitado ao 3º dia. Cristo morreu. Você entende que Cristo morreu? Como Deus morre? Se Deus não pode morrer, é o mistério da cruz, irmão. Não é verdade? Porque aquele Deus é o Deus homem. 100% Deus e 100% homem. E ele morre na cruz. E sabe por que ele tem que ser 100% Deus e 100% homem? Porque sendo 100% Deus, pode perdoar pecados. Aí você vai ler os evangelhos e você vai perceber como eles ficam com raiva de Jesus. Quando ele pronuncia a seguinte frase, vai, teus pecados estão perdoados. Só sendo Deus pode perdoar pecados. Como eles não reconhecem que ele é, como muitos cristãos modernos não reconhecem quem ele é, e atribuem somente mera humanidade a ele, né? E fazendo dele talvez um Deus menor, mas não o Filho de Deus, coeterno, coigual, consubstancial com o Pai. Então daí eles dizem, não, é uma primeira criatura de Deus, como alguns pensam. E às vezes na nossa prática de frases cristãs, nós fazemos Jesus menos do que ele é. Porque Jesus é Deus. Ele já existia antes de tudo. Ele é o agente da criação, da providência, da redenção.
e da consumação. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador do mundo. Não é? Ele fez todas as coisas. E sem ele nada do que foi feito que se fez. A própria vida de Deus estava nele. Ele existe por si mesmo e não precisa de nada e nem de ninguém. Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Mas também é homem. Como é Deus, pode perdoar pecados. Porque é homem, pode tomar o teu lugar. E morreu. Cristo morreu. E tem uma preposição aqui. Pelos nossos pecados. Palavra pelos. E por trás dela tem uma outra gigantesca verdade. Irmão, por causa dos nossos pecados. Então a necessidade da cruz, da morte, é a realidade do pecado. Do meu pecado, do seu pecado, do nosso pecado. Todos os pecados, de todos os homens, de todas as eras, para todo sempre, caíram sobre ele naquele dia. Então, quando você lê que houve trevas sobre toda a terra, irmão, é que é uma realidade gigantesca. É um espetáculo ao mundo, aquele momento. Quando o Filho de Deus leva sobre si os nossos pecados. Não é pouca coisa, irmãos. Nós não conseguimos contabilizar os nossos pecados. Se nós pegarmos um indivíduo, eu lembro da história de um padre que não tinha salvação. Já era um bispo. Ele chamou outro padre amigo para fazer extrema-unção a ele e ele fazer a última confissão de pecados. Ele escreveu os pecados dele desde a infância numa folha de papel. Escreveu todos eles. Escreveu várias folhas e chamava aquele padre várias vezes para confessar pecados. E no outro dia ele confessava todos eles de novo, mas não tinha absolvição. Ainda que alguém dizia para ele, perdoados estão os teus pecados. Mas não era o Filho de Deus que dizia para ele, perdoados estão os seus pecados. E ele não confiava ao Filho de Deus a salvação dos pecados dele. E ele não atribuía ao Filho de Deus um substituto pelo pecado dele. Ele pensava que ele precisava fazer alguma coisa para ser salvo por Deus, para habitar no céu um dia. Sem saber que isso era impossível ao homem. E o homem que testemunhou essa verdade viu a vida indo embora dos olhos daquele indivíduo um dia. E ele berrando, desesperado, dizendo assim, estou perdido, estou perdido, estou perdido. E esse irmão dizia que muito tempo depois, porque havia feito isso muitas vezes, de ouvir as pessoas fazerem a sua última confissão e morrerem perdidos, às vezes acordava à noite lembrando desses perdidos, que morreram perdidos sem Cristo, ainda que fossem religiosos. Porque o verdadeiro evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E passa por esse fato, irmãos. Cristo, ao meio-dia daquela sexta-feira, até às 15h, suportou sofrimentos expiatórios por causa dos nossos pecados. Foi colocado sobre os ombros dele a nossa miséria. Foi colocado sobre os ombros dele todos os pecados de todos os homens que vão estar na bem-aventurança eterna um dia. E nós não conseguimos suportar o remorso e o peso nem do nosso próprio pecado.
Então, quando a Bíblia diz que ele morreu pelos pecados, esse pelos, essa preposição, ela tem muita coisa para contar, irmãos. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Ela tem muita coisa para ser considerada, irmãos. Um exemplo para os irmãos. Quando fala Romanos, capítulo 3, verso 24. A quem Deus propôs como propiciação, mediante a fé no seu sangue, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Todos os santos, todos os irmãos, de todas as eras, antes da morte de Cristo, tiveram seus pecados cobertos até o dia que foram tirados, quando o Filho de Deus expirou no madeiro. E Deus aguardou com paciência até aquele dia, onde o Filho de Deus foi feito propiciação pelos pecados dos homens. Pelos pecados significa propiciação, que significa o quê? Sacrifício de substituição. Alguém tomou o lugar do outro. E esse alguém foi Jesus Cristo. E quem deveria estar lá, sofrendo a penalidade de eterna perdição, esses somos nós, cada um de nós. Mas Cristo Jesus tomou o nosso lugar. E sobre ele foi imputada a nossa pena, para que sobre nós fosse imputada a sua justiça. Há uma troca aqui, irmãos. É isso que nós lembramos no partir do pão. Há uma troca feita aqui. No tribunal de Deus, nós estávamos eternamente condenados. Mas alguém tomou a punição por nós. E porque ele era Deus, pôde perdoar os nossos pecados. E porque era homem, para perdoar os nossos pecados, fez-se pecado por nós. Este Cordeiro Imaculado morreu pelos teus pecados. Amém? Cristo morreu, Romanos 4, 25, por causa dos nossos pecados. Amém, meus irmãos? Ele morreu por causa dos nossos pecados. De todos os pecados, dos pecados de Adão, dos pecados de Enoque, dos pecados de Isaías, dos pecados de Davi, dos pecados de José, dos pecados de Jacó, todos os pecados de todos os santos do Antigo Testamento, de todos os homens que vão morar no céu um dia, Cristo morreu pelos pecados deles. Suportou a penalidade da ira do eterno Deus. Como é que é a ira de Deus, o eterno? É eterna. É potente, segundo a sua onipotência. Mas o Cordeiro de Deus era poderoso para suportar a ira de Deus sobre ele. Quem é capaz de suportar o dia da ira de Deus? Quem, irmãos? Só o Cordeiro de Deus. Como pode nós ainda estarmos tentando confiar nossa salvação a outra pessoa que não é Ele, irmãos? Ou fazendo coisas para sermos agradáveis a Deus de alguma forma, com as nossas próprias boas obras, e não confiados inteiramente naquilo que Ele mesmo fez. Você confia inteiramente naquilo que Jesus fez? Terá mesmo? Ou você está tentando encontrar o céu, chegar ao céu por sua própria força? Cristo morreu pelos nossos pecados.
pelos aqueles pecados que nós conhecemos, pelos pecados que são ocultos. Como dizia Charles Spurgeon, você apresenta diante de Deus os pecados que você conhece. E é como um agricultor indo à feira fazer uma apresentação dos seus produtos. E em casa há um celeiro cheio. Ele dizia, esse celeiro cheio são os pecados seus e meus que nós não conhecemos. Por isso que Davi no Salmo 51 diz, absolve-me dos que me são ocultos. Irmãos, às vezes nós cometemos o orgulho, a soberba, a altivez, ajudando alguém. Estufamos o peito e pensamos, ó, veja como eu sou bom. Não é? E o Evangelho vem colocar todos nós no mesmo lugar. Bom só um, Deus. O que tens que não tenha recebido? E se recebeste, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Cristo morreu por causa dos nossos pecados. E se nós juntarmos todos os nossos pecados, são muitos. Se nós juntarmos de todos que vão habitar no céu, são muitos. E são os passados, os presentes e os futuros. Sabe por que você e eu vamos parar de pecar voluntariamente? Porque cada vez que nós pecamos, nós trazemos a consciência esclarecida que esse pecado, por causa desse pecado, o Filho inocente de Deus padeceu. Isso vai nos levar a considerar se realmente estamos dispostos a afligir sofrimentos sobre o Filho de Deus. Porque a cruz, irmãos, é um evento que transpassa o tempo. É um momento na história que tem os seus efeitos durante todas as eras passadas, presentes e futuras. Falar que Cristo morreu é uma coisa que transpassa a nossa ideia temporal. A gente às vezes não faz nem ideia mesmo. Que nos conduz à santificação. E esse Cristo de Deus, veja como o propósito estava já estabelecido por Deus. Ele morreu segundo as Escrituras. Não é assim? Porque o Antigo Testamento vai falar sobre ele. Vai profetizar sobre ele. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Fala sobre ele. O descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O descendente de Abraão, no qual seriam benditas todas as famílias da terra, é Cristo. A realidade de todas as ofertas é Cristo. Do Cordeiro da expiação, do Cordeiro da Páscoa. Todas essas coisas falam de Cristo. Todos os sacrifícios, toda a realidade da casa de Deus, Davi, o verdadeiro filho de Davi, segundo 2 Samuel 7,14, que sentaria no trono de Israel para sempre, é Cristo. O pai estava pensando nessa mensagem. Cristo. Quando Davi disse, tu és o meu filho, hoje te gerei, naquela cerimônia de celebração de quando o filho podia ocupar o lugar do pai e representar o pai, estava falando de Cristo. Pede-me, te darei as nações por herança, extremidades da terra por tua possessão. O dono da terra é Cristo. Como dizia Abraham Kuyper, não há 1 centímetro quadrado em todo o universo que Jesus não declare é meu. Ele é o dono de todas as coisas. O Evangelho é segundo as Escrituras. As Escrituras davam testemunho que um dia Deus se tornaria homem, assumiria corpo humano e alma humana, se tornando Deus e homem, morreria por morte expiatória para perdoar os pecados dos homens. Amém, irmãos?
Mas se parasse por aí, nós estávamos realmente complicados. Então não para por aí o Evangelho. Esse Cristo foi sepultado. Verso 4. É isso que está escrito na sua Bíblia? Então ele não desmaiou, não foi uma atuação dos apóstolos para enganar o povo. Alguém tirou os batimentos cardíacos e não existiam nele, não havia vida naquele corpo. Ele foi colocado num sepulcro. Os guardas transpassaram o seu lado com uma lança e daquele lugar saiu sangue e água. Ele teve um rompimento do seu coração. E o seu coração, como diz o salmista, se derreteu como cera. Ele literalmente morreu pelos nossos pecados. E o corpo dele foi colocado num sepulcro. Não é isso, irmãos? É isso? E foi guardado por guardas. Por uma junta de guardas. E o rei mandou colocar um selo sobre aquela pedra. E que se rompesse aquele selo, seria pena capital. Né? Quem movesse aquela pedra. E era uma pedra de mais de 2 toneladas, que voou no domingo pela manhã. E aterrorizou todos aqueles guardas. Eles ficaram em estado de choque. Ele foi colocado naquele lugar. E a mortalha que envolvia o seu corpo ficou lá, porque o seu corpo passou através daquela mortalha, e aquela mortalha continuou fazendo o formato do seu corpo, e o lenço que foi colocado sobre sua cabeça estava no lado. Ele ressuscitou dentre os mortos. É o que a Escritura diz. Esse é o assunto de Paulo nesse capítulo. Ele é o primeiro em ressurreição. Ele é o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Ele ressuscitou de forma real, corpórea, física. O homem, Jesus, ressuscitou dentre os mortos. Porque era impossível que ele fosse preso pelos grilhões da morte. Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o meu corpo veja corrupção. Essa era a promessa para ele. Porque o salmista, no Salmo 16, falava dele. Pedro diz, Davi morreu e viu corrupção, e também os nossos pais. Então ele falava a respeito de outro, Jesus Cristo. Porque a corrupção é a consequência do pecado, irmãos. Mas nesse homem não havia pecado. Então os grilhões da morte não podiam contê-lo. Ele ressuscitou ao 3º dia. Ele saiu da morte. E sabe o que aconteceu com isso? Você descobre que Deus recebeu o seu sacrifício. Por isso que Romanos 4:25 diz que ele foi entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, ele levanta da morte e Deus diz, eu recebo esse sacrifício. E por causa dele, você é declarado justo diante de Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Você é declarado justo diante de Deus? Jó, capítulo 9, verso 2. Como pode ser o homem justificado diante de Deus? Essa era a pergunta de $1 milhão. Como pode o homem ser perdoado, declarado justo diante de Deus, um pecador amaldiçoado pela raiz do pecado e que deveria estar no inferno por toda a eternidade, porque dia a dia, desde o seu nascimento, peca contra Deus? Como pode ele ser justificado diante de Deus? Isso fica ecoando todo o Antigo Testamento, irmãos. Como? De que maneira? O desejo do coração dos salmistas, que era habitar na casa de Deus, permanecer ali para todo sempre, fazer parte daquilo, uma comunhão eterna com Deus. Como pode impuros, injustos, pecadores, inimigos de Deus,
serem declarados justificados por Deus, por causa da morte substitutiva do seu Filho e da vida que Ele conquistou e da vida que Ele nos deu. Deus olha para nós e vê Cristo e nós estamos escondidos nele e por causa dele nós somos declarados justos diante de Deus, absolvidos no tribunal de Deus. Agora nós podemos entrar no céu e gozar de Deus para todo sempre, por causa que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Amém, irmãos? Jesus ressuscitou, irmãos. E eles tocaram nele, irmãos. Eles tocaram nas suas feridas. Eles tocaram nas suas chagas, tocaram no seu lado. Ele comeu com eles. Ele se apresentou vivo, e é isso que o apóstolo vai dizer. A quantas pessoas? A Cefas, ele se apresentou vivo. Depois a 500 irmãos, vivo. Depois a Tiago, vivo. Depois a todos os outros apóstolos. Ele se apresentou vivo. Depois ao apóstolo Paulo. Foram muitas testemunhas que o viram após a sua ressurreição, vivo, com seu corpo ressurreto, e que falava com eles. Esse é o evangelho que nós pregamos. Esse é o evangelho que nós devemos perseverar. Esse é o evangelho que nós lembramos no partir do pão. É esse evangelho, irmãos. E nós estamos falando muito pouco sobre ele. Porque por trás de tudo isso, irmãos, há toda a riqueza da obra de Deus para a nossa salvação. Deus providenciou para Ele mesmo um substituto. E Ele morreu pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele foi moído pelas nossas transgressões e ferido por causa das nossas iniquidades. Agradou o Pai moê-lo por causa dos nossos pecados. Nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um seguia pelo seu próprio caminho, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós o imputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele morreu pelos nossos pecados. Deus nos concedeu um substituto. Sabe o que acontece? Por causa disso, a redenção. O que é redenção? Libertação mediante pagamento de preço. Ele não pagou para o diabo. Ele cumpriu as justas exigências da ira de Deus, da santidade de Deus, que foi por cada um de nós ofendida. Por causa disso, por causa da morte, ele paga o preço e pode nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino dele. Nesse lugar nós temos a redenção. Nesse lugar nós temos o que mais? Perdão de pecados. Nesse lugar o que nós temos mais? Justificação. Nesse lugar nós temos reconciliação com Deus. Havia uma inimizade entre nós e Deus, e Jesus quebra essa inimizade. Agora, por causa do sangue de Cristo, nós temos paz com Deus. A paz não é um sentimento seu, irmão, meu. A paz é um lugar onde nós fomos colocados, uma posição diante de Deus. Paz com Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Paz com Deus. Por intermédio de quem agora nós recebemos graça. E nessa graça nós estamos firmes, inabaláveis, por causa dele. Não tem nada a ver conosco. Ele que faz estarmos em pé aqui. É por causa dele que nós vamos habitar no céu. E aquele que começou uma obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Ele vai fazer de diversos meios diferentes, mas ele vai terminar a salvação de cada um daqueles que ele recebeu para si.
E todas as coisas vão cooperar para isso. E nós vamos ser disciplinados por Deus. Né? Se somos filhos, Hebreus 12, a partir do verso 4. Se somos filhos, nós vamos ser disciplinados por Deus, para não sermos condenados com o mundo. Não é assim, irmãos? Se somos bastardos, por isso que eu perguntei, será que nós somos filhos, irmão? Porque se você está sem disciplina, da qual todos, diz o texto de Hebreus, os filhos se tornaram participantes, o texto diz que você não é um filho, que você é bastardo. E essa disciplina de Deus é para a nossa santidade, não é? Para nos tornarmos semelhantes ao Filho de Deus. E todas as coisas vão cooperar para isso. Por isso que Paulo pode dizer, nos gloriamos nas próprias tribulações. Romanos capítulo 5. Porque a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E esse caráter aprovado, mais esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Bendito seja o Espírito de Deus. Ele é o que dá testemunho do Senhor. Lembrava daquele livro do J. Packer, No Poder do Espírito, ele disse que o ministério do Espírito é esse. Ele me fará glorioso diante dos olhos dos homens. Ele que revela o Evangelho, num lugar mais profundo que os ouvidos. Num lugar mais profundo do que a aparência da casca exterior, no mais íntimo do coração. É o Espírito Santo que revela o Evangelho. E o Evangelho fala de Cristo. Né? Ele fala do Cristo completo, do Cristo da criação, do Cristo da providência, do Cristo da redenção, do Cristo da conformação à imagem de Cristo, do Cristo da consumação de todas as coisas. É o Espírito Santo, Jesus disse, Ele me glorificará. E o que é? Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então ele toma tudo aquilo que Cristo tem, faz, fez e é, e coloca diante dos nossos olhos e faz com que Cristo reluza, brilhe diante dos nossos olhos. E que o Evangelho brilhe diante dos nossos olhos. E que penetre ao mais profundo dos nossos corações, irmãos. Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Foi sepultado. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Cristo está assentado à destra da majestade nas alturas. E tem um nome acima de todo nome. Mais superior do que os anjos, do que tudo. O Cristo de Deus. E não há outro nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro, como disse o apóstolo Pedro. E Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus Cristo nosso Senhor. É isso que a ceia nos lembra, irmãos. Bendito seja o Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, pelo qual vocês estão firmes, através do qual vocês foram salvos. Se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, diz o apóstolo. Se é que não credes em vão. E o Evangelho é que Cristo morreu, primeiro que Ele recebeu, e é isso que nós vamos ler para partir o pão, né, irmãos? Eu recebi, essa frase se repete, o que também vos entreguei. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 11, 23, ele repete, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que na noite, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão
Irmãos, quando o Senhor toma o pão naquela noite, de partir do pão e diz, este é o meu corpo, do que ele estava falando? Ele estava falando da sua morte e da sua ressurreição e da aliança que seria ratificada pela morte do testador. E o sangue é o sangue da aliança, porque hoje nós fazemos um contrato, vamos no cartório e vamos lá assinar, não é verdade? Mas naquela época era diferente, a aliança tinha o sentido de cortar no meio, porque os dois participantes do contrato da aliança cortavam os animais no meio, colocavam uma parte do animal para cada lado e passavam no meio dizendo assim, assim me parta Deus, se eu não cumprir o que eu estou tratando contigo no dia de hoje. Mas Deus, não tendo alguém maior por quem jurar, quando fala daquilo que ele prometeu a Abraão, jurou por si mesmo. Ele disse a Abraão, eu mesmo vou fazer isso. E o que é o partir do pão? O primeiro partir do pão. Ele está ratificando para os discípulos o compromisso que ele tinha com eles. Este é o meu corpo, que é dado, volta a preposição, por vós. E porque nós precisamos ser lembrados, o que o texto diz? Fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, toma o cálice e diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Depois pense um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre a nova aliança. Está lá em Hebreus 8, 10, e também depois do capítulo 10 de Hebreus se repete. É uma aliança, irmãos. Porei dentro dos vossos corações as minhas leis. Lá as escreverei. Eu vos serei vosso pai. Vós me serás filho. E ninguém dirá ao seu irmão, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. E dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Eu vou colocar dentro de vós o meu espírito. Farei com que vocês andem nas minhas leis. Aspergirei água pura sobre vós e sereis lavados. E vou colocar dentro de vocês o meu espírito. Essa é a nova aliança de uma realidade de vida interior com Deus, ratificada pelo sangue do testador. Amém, irmãos? Semelhante modo, depois de haver tomou um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, o quê? Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Só tem dois lugares aqui, irmãos. Você é um redimido ou você é culpado. No mundo só tem dois lugares para nós estarmos. Ou você está nas fileiras dos santos de Deus, redimidos pelo sangue do Cordeiro, ou entre aqueles que são culpados da morte do Senhor. Só esses dois lugares. Porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o bem vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, em que lado nós estamos? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois de observar a sua própria vida e distinguir bem aquilo que nós estamos fazendo, então coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Às vezes, irmãos, nós ouvimos pessoas falarem sobre a possibilidade de um irmão genuíno perder a sua salvação. Por diversos motivos.
né? Mas quando você lê esses textos, você percebe como nós estamos seguros, né? Se realmente somos de Deus, pertencemos a Ele. Por quê? Porque Deus é um Pai que nos ensina, e nos corrige, e nos exorta, e move todas as circunstâncias, e é o Deus da providência, para que estejamos perto dEle, e para nos atrair para Ele. Não é verdade? Veja que segurança, irmão. Como dizia o irmão Delcio, se um cristão virar as costas para Deus, a luz de Deus continua brilhando nas suas costas. Ele permanece filho e Deus o trará de volta, porque Ele é fiel. E Ele disse que começou uma obra e se nasceu de novo, Deus não perde filho. Que glória, né, irmãos? Porque se dependesse de nós, amanhã nós estávamos perdidos. Então pode ser, irmão, que nós vivemos como uma classe de israelitas no dia da Páscoa, quando o juízo de Deus veio sobre a terra do Egito, batendo os calcanhares debaixo da cama, com medo do anjo da morte, né? Sabe o que esses temerosos descobriram? O anjo passou e eles ficaram vivos. Aí na casa do lado havia festa, né? O que Deus nos mandou fazer? Botar o sangue do cordeiro na orla da porta e o anjo da morte vai passar por cima. Não é verdade? E nessa casa de outro grupo de israelitas, a festa. Deus nos salvou. Mas nem aconteceu ainda. Mas Ele nos salvou, Ele disse. Não é assim? Ele disse. Se Deus disse, está dito, não é? Não é assim, irmão? Ou não? Qual é a realidade das coisas? O anjo da morte passou e ambos, os que estavam batendo canela debaixo da cama e os salvos, foram salvos. A minha pergunta é, você vai ficar batendo canela debaixo da cama se você é um crente? Ou você vai admitir que Deus te salvou e vai confiar a sua vida a Cristo e viver para a glória de Cristo? Porque se você disser para mim assim, não, então a partir de amanhã eu vou fazer qualquer coisa porque eu já estou salvo, a única coisa que isso comprova é que você não é salvo, que você precisa se arrepender e receber o Senhor. Porque se você é salvo, o texto nos disse que nós perseveramos até o fim. É na perseverança que ganhareis as vossas almas. Mas se há uma verdade, é que nada, nem ninguém, pode nos arrebatar da mão de Deus. Nem os nossos pecados. Porque Ele pagou todos os nossos pecados. E se eu disser que Ele não pagou todos os nossos pecados, eu faço Deus mentiroso, porque Ele disse que pagou todos os nossos pecados. Amém, irmãos? Mas o que Ele faz com a igreja? Se você comer ou beber do cálice do Senhor indignamente, você será julgado pelo Senhor. Como diz 1 de Pedro 4, já é hora do juízo de Deus. E o juízo começa pela casa de Deus. E ele disse, se começa por nós, qual será o fim daqueles que não temem a Deus? E Deus ama e corrige todo aquele que tem por filho. Então, estamos garantidos. Somos filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, eu queria chamar os irmãos para que nós possamos curvar nossa cabeça, fechar os nossos olhos e considerar essas coisas diante do Senhor. Pedir perdão dos nossos pecados. Reconhecer que é um dia que o Senhor nos proporciona para olharmos para trás e ver que Ele nos salvou. Olharmos para agora e vermos que podemos ratificar a nossa aliança com Ele, renovar a nossa aliança com Ele e receber vida em realidade e verdade através disso e olhar para o futuro e saber que há esperança, que nada está perdido, que o Senhor realmente descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão, depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro com o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Senhor, nos perdoa, Senhor, por tantas vezes que nós esquecemos daquilo que Tu fez por nós. Isso
sem dúvida nenhuma é feito muitas vezes num curso de um único dia, Senhor. Quando nossa mente, nosso coração está distanciada do céu, posta sobre a terra e as coisas da terra, Senhor. Esquecendo todas as coisas maravilhosas que o Senhor fez por nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, Tua palavra diz, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, como nós cantamos. Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação para os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Os nossos pecados de ação, os nossos pecados de omissão, aqueles pecados que nós nem conhecemos, Senhor. Os nossos pecados ocultos. Perdoa todos os nossos pecados. Ajuda-nos. O Senhor tem sido fiel até aqui. Ajuda-nos a sermos, Senhor, atalaias, pregadores da verdade. Anunciadores desse evangelho, Senhor, que foi, Senhor, proposto por Ti antes da fundação do mundo. Senhor, que o Senhor ganhe os nossos corações. Se há alguém aqui que não Te conhece, como é possível, Senhor? Ilumina, Senhor, por Teu Santo Espírito. Tua palavra diz que é Teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em Ti. Da justiça porque Cristo não está sendo visto hoje, porque está à direita de Deus. Da justiça porque Ele não está aqui nesse momento. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Senhor, nós cremos que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Perdoa as nossas ofensas. Ajuda-nos a nos mantermos firmes, Senhor, até o fim. Que nós não envergonhemos o Senhor. Senhor, o Teu Espírito é o Espírito de santidade. Porque o Senhor se propôs a nos fazer santos como Tu és santo. Livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, e ajuda-nos. Que a cada dia possamos crescer no conhecimento do Senhor. E crescer nessas coisas, Senhor. O Senhor bradou várias vezes naquela cruz, Senhor. Até entregar o Teu Espírito. Que nós possamos entender tudo isso, Senhor. O Senhor intercedeu por nós, Senhor. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o Senhor intercede por nós, como a Tua palavra diz. E essa é a nossa segurança, Senhor. Graças nós Te damos por tão grande salvação. Senhor, livra-nos de negligenciarmos essa salvação. Ajuda-nos a considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa salvação, Senhor Jesus, o qual, diante da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fez caso da vergonha pública, está sentado à destra de Deus. Ajuda-nos a considerar aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, Senhor, por causa de nós, para a nossa salvação. Bendito seja o Teu nome. Nós abençoamos esses elementos, recebemos de Ti com ações de graças. Senhor, e Te pedimos que nós possamos experimentar as realidades espirituais contidas, Senhor, nesse momento tão precioso que é o partir do pão. Em nome de Jesus que pedimos. Amém.